Bom, vamos lá. A gente está com a nossa primeira convidada da plataforma Sua Dieta Ideal para falar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória na questão da cirurgia bariátrica para inaugurar o módulo A Jornada da Bariátrica. Então, essa é a minha amiga, minha parceira de profissão, há alguns anos já, né? Joseni Nogueira. Ela tem mais de 30 anos de profissão. Ela é pós-bariátrica há 12 anos e ela trabalha, né, com bariátrica desde o pré ao pós há 10 anos. Então, Jo, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente está inaugurando, né, essa parte dos convidados na plataforma. Então, para mim é uma alegria muito grande ter você aqui. Conta um pouquinho sobre a sua história, sobre como foi a obesidade para você e o que levou você a realizar a cirurgia. Fica à vontade. Certo. Bom, a minha história é longa, porque eu já nasci com 4 quilos, já nasci gordinha, né? E eu lutei a vida toda contra a obesidade, de várias formas que a maioria das pessoas passam, né? Várias dietas, vários médicos, vários tudo, assim, né? As magias que nos prometem e tal. Mas eu cheguei num momento da minha vida que eu estava fazendo acompanhamento médico com a endocrinologista e eu comecei a ficar muito doente, porque eu sou de uma família que todos são obesos, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, e minha mãe é cardiopata, os meus avós maternos e paternos eram todos cardiopatas, todos morreram no coração. E eu cheguei num ponto que o meu endócrino falou, olha, não tem mais condição da gente, não tem mais o que utilizar com você, já utilizamos todas as técnicas que a gente conhece, e eu cheguei num nível de triglicérides de 830, um colesterol de 550, uma coisa assim, tomando 3 losartanas por dia para baixar a pressão hipertensa, pré-diabética, com esteatose e, assim, né, uma condição de saúde muito ruim. Com 2 filhos, um de 2 anos e pouquinho, 2 anos o Felipe tinha, e o outro com 8 anos. E o meu médico me deu um intimato e eu enxergava a bariátrica como o fim da linha e a simbologia do fracasso. E isso me pegou muito, porque eu falava assim, eu fracassei e vou ter que fazer uma cirurgia para poder emagrecer. Então isso me gerou uma sensação psíquica muito ruim, muito ruim. Isso me fez buscar respostas em psicoterapia. Eu fugi do endócrino, a primeira vez que ele me falou foi em agosto de 2011. Em outubro eu tinha nova consulta, eu fugi da consulta porque eu sabia que ele ia me cobrar uma decisão. E o meu endócrino é meu amigo particular, então assim, ele tinha uma intimidade de falar bem abertamente comigo. Só que comecei a ter crises hipoglicêmicas muito ruins e eu tinha que voltar para o médico, não tinha jeito. E quando foi em dezembro eu retornei e ele veio de novo. Eu estava pior do que eu estava, obviamente, porque era muito difícil. E ele veio de novo, já com uma cartinha pronta, né? Que é a cartinha que todos querem do endocrinologista, eu tinha lá. E eu não queria olhar para aquela carta, porque eu não tinha informação alguma sobre a cirurgia, achava que era sinônimo de fracasso mesmo. E aí eu chorei muito na consulta e falei que ia pensar a respeito. Ele falou assim, de coração, você não vai ver os seus filhos crescerem. Porque com essas comorbidades todas, você vai acabar não suportando, pode ter um infarto, um AVC grave, enfim, né? E aí o meu irmão tinha feito a cirurgia bariátrica em julho daquele ano, e eu fui conversar com ele, porque a gente se dá super bem, eu tenho muita confiança nele, e já vinha trabalhando essa questão do fracasso em psicoterapia, né? E aí eu
decidi, depois da conversa com meu irmão, que eu ia fazer a cirurgia. Então, foi um processo que eu iniciei para decidir fazer a cirurgia. E, segundo a fala do médico, era a minha última saída mesmo, né? E hoje, eu falo que eu vou beijar os pés do meu endócrino pro resto da vida, porque a bariátrica salvou a minha vida. E qual foi o peso máximo que você atingiu? 115 quilos. Só que eu tenho 1,54 m de altura. Então, 115 quilos por 1,54 m É é obesidade muito mórbida. peso, né? Eu cheguei no manequim 56. E daí eu fui passar o Natal na casa do meu irmão, conversei com ele, que ele não mora aqui, mora no Paraná. E aí eu marquei uma consulta com um gastro, cirurgião gastro, e fui conversar com ele, ele me passou tudo, tal, falou dos riscos, de como é que era, falou assim, como é que era o pós, enfim. Continuei em psicoterapia, trabalhamos essas questões na psicoterapia e fui procurar a nutricionista na época, que era especializada em bariátrica, e comecei todo um processo, né, de a orientação nutricional e o acompanhamento psicológico, e o médico pediu a série de exames que tem que ser pedido, avaliação do cardiologista, tal. E para quem é de São Roque, aqui em São Roque tem a festa de São Roque, que é famosa, a festa de São Roque em agosto. Sim. E coincidentemente, aquele ano, os meus filhos eram festeirinhos de São Roque. E nesse processo a gente trabalha muito. E eu estava envolvida com a festa, trabalhando como voluntária e tal. Quando foi em maio de 2000 eu conversei com o médico em janeiro, quando foi em maio, eu estava com tudo pronto, todas as avaliações, todos os exames prontos, e a final de maio, e a secretária do gastro que me operou me ofereceu uma data era a última sexta-feira de junho para fazer a cirurgia. E eu, por conta da responsabilidade com o pessoal da festa, eu não quis. E não foi por medo. Eu hoje sei que não foi por medo, porque eu já estava muito consciente da cirurgia. E fui pesquisar, enfim, mas era por questão de responsabilidade que eu tinha com a igreja, enfim, né? E eu pedi para que ela me colocasse, então, na próxima data pós-festa, que a festa termina no dia 16 de agosto. E aí ela colocou, ela estranhou, porque todos queriam uma cirurgia para ontem, né? E ela estranhou, eu falei, não, mas eu não posso, eu não posso deixar de estar participando de um compromisso que eu assumi, né? E aí ocorreu que eu tive uma tosse uma semana antes e acabou que a cirurgia foi cancelada porque eu precisei tomar antibiótico e depois ficou marcado para o dia 31 de agosto e aí a secretária do médico me ligou avisando que o aparelho que fazia a cirurgia por vídeo tinha quebrado. Então, ficou marcado, foi cancelado e adiado para o dia 21 de setembro. Na hora eu fiquei meio assim, porque daí eu já estava decidida tal, mas aí eu pensei assim, isso é uma coisa importante, Pri, que eu vou colocar, porque às vezes a pessoa que está na espera da cirurgia tem essa pressa, e aí fica brava, né? A princípio eu fiquei também brava, mas depois eu falei, bom, eu não tenho o que fazer, eu não posso brigar com a secretária, não pode, não dá para fazer, não dá, eu vou aguardar, que eu tinha que aguardar um mês, e eu vou tocar a minha vida. E eu toquei a minha vida, continuei fazendo a orientação da nutricionista, dentro do que era possível, para não aumentar mais o peso, para entrar nesses hábitos alimentares que eu comecei lá em janeiro, e toquei minha vida, tirei o pensamento da cirurgia e assim, eu trabalho bastante, né, e tinha 2 crianças para cuidar, e esqueci a cirurgia, esqueci assim, não fiquei pensando nela. E o dia 21 de setembro chegou e eu operei. E o peso que você atingiu depois, João? Eu cheguei, o meu mínimo foi 75 quilos. E aí, assim, um outro ponto, porque eu acho que é legal colocar, porque assim,
Hoje eu não sou uma pessoa magra, eu ainda sou obesa. E as pessoas falam assim, você teve reganho de peso? Não, eu nunca fiquei magrinha. E aí eu questionei o meu médico endócrino, né? E ele falou assim, Josi, eu operei com 45 anos. Você já está na menopausa, eu já estava na menopausa quando fui operar, e você tem uma condição genética muito ruim. Né? Você tem obesidade como a cor da sua pele, todos têm obesidade. Então, é muito difícil a menopausa, ela diminui, né, o metabolismo, então acaba atrapalhando o emagrecimento. Porém, eu estou curada de todas aquelas doenças. Eu não tenho mais nada. Eu me emociono de lembrar porque era muito sofrimento, muito sofrimento. E hoje eu não tenho mais nada. Eu não tomo remédio para mais nada, a não ser a suplementação de vitamina que a gente tem que fazer. E assim, um adendo, né, gente? Essa mulher corre, tá? Então ela se mantém aí, ela fala de estar acima do peso, mas a Jo, ela é uma atleta. Um atleta anônimo, tá? Mas porque é uma vitória, né? Eu acho que é a questão de vida, né? Eu acho que assim, eu sou outra pessoa hoje. Eu não tenho nada a ver do que eu era antes. Eu falo que eu sou plus size ainda, eu uso manequim 46, mas um 46 feliz, né? Porque eu não sou mais doente e eu aprendi muita coisa nesse processo. Só que foi um aprendizado gradativo, não foi do dia para a noite. Eu fui redescobrindo a mim mesma ao longo do tempo mesmo. Então, assim, hoje eu tenho, assim, às vezes tem um pouco de reganho de peso, aí a Priscila me ajuda, né? A gente está em psicoterapia para estar lidando com essas questões. Então, assim, mas eu nunca mais adoeci, nunca mais tive mais nada. Sempre tem gripe, tive Covid, como todo mundo, a maioria teve e tal, né? Mas eu tenho outra vida hoje. Eu acho que existe uma possibilidade de pensar numa longevidade, né? Sim, de alcançar essa longevidade. Sim. Que era o teu medo lá atrás, né? Isso. Nós somos em 4 irmãos. Eu sou a mais velha. O meu irmão também sofre com obesidade. Ele, infelizmente, teve um ganho de peso significativo. E aí, uma questão dele, eu não falo nada, porque ele que tem que olhar para isso. As minhas irmãs têm sobrepeso, mas nunca chegaram na obesidade. Mas os 3 são muito doentes, assim, tem uma série de problemas de saúde. E eu não tenho nada. Então, eu me acho muito vitoriosa nesse sentido. Eu acho que a bariátrica ela é uma possibilidade interessante de se lidar com a obesidade. Mas ela não é simples. Eu acho que as pessoas têm que entender que, assim, a obesidade, ela é uma doença. Uhum. E eu acredito que com a realização da cirurgia, é uma forma da gente controlar isso. Sim. Mas existe essa questão, né? Quem não tem o mínimo de comprometimento com as regras básicas, que seja manter uma alimentação, manter uma suplementação, que é o que você faz, praticar uma atividade física, é uma pessoa que não vai conseguir segurar essa estratégia cirúrgica de forma benéfica. Exato. Né? E eu acho que uma coisa importante da gente pensar é assim, a gente não tem que ser magro, vamos esquecer a questão da gente idealizar uma forma física estética e vamos pensar num peso ideal. Uhum. Vamos pensar na sua característica própria, respeitando a sua individualidade. Exatamente. Né? E se você aceitar isso, que é exatamente isso, hoje você vive dentro e muito próximo de 75 quilos. Sim. Com uma qualidade, gente, muscular muito interessante, que acho que as pessoas precisam entender que músculo pesa, que osso pesa, né? Que água pesa. Sim. Então a gente não é só gordura. E dentro dessa composição, a gente conseguir viver dentro do que realmente é a nossa estrutura. Que eu acredito que é isso. Você conseguiu encontrar a tua estrutura e tá conseguindo viver e se manter dentro dessa estrutura, que é o alicerce para tua saúde. Né? Acho que é legal contar um pouquinho a história da corrida. Que você já falou aí, né? É assim, olha.
Eu operei em 2012, né? Operei em setembro de 2012 e meu marido é treinador físico, né? E sempre trabalhou com corridas. E eu via aquele povo correndo, eu morria de vontade, mas eu mal conseguia fazer caminhada, porque eu não aguentava, o joelho doía, o pé doía, enfim. E a gente estava em dezembro de 2012, eu estava com 4 meses de cirurgia, a gente estava assistindo a São Silvestre em casa. E eu brinquei com meu marido e falei assim, ano que vem eu tô lá correndo também. Mas eu falei na brincadeira, ele falou assim, ué, assim que o médico te liberar, você começa, eu começo a te treinar e eu te ponho para correr na São Silvestre 2013. Ah, imagina, não consigo nem andar. Mas você não confia em mim? Eu te ponho para correr. Eu falei, então aceito o desafio. E eu comecei a treinar em fevereiro de 2013, que foi quando o médico liberou para eu correr. Em abril de 2013, eu fiz minha primeira corrida, que foi uma corrida bem pequenininha ali na USP. Foi a primeira vez que eu corri 5 quilômetros direto, sem pausa. E aí fiz São Silvestre em 2013, sem caminhar, corria a corrida inteira. Fiz 2014 de novo, sem caminhar. Em 2014 fiz com meu filho, que foi bem legal. E hoje eu tenho no meu currículo 2 maratonas. Foi difícil, mas eu consegui fazer, que são 42 quilômetros, e muitas meias. Nem sei quantas meias já fiz, que são 21. E eu descobri a paixão pela corrida. E hoje, para mim, correr, ultimamente estou fazendo mais caminhada, faz parte, né? Eu sinto falta quando não faço atividade. Então, assim, foi uma coisa que eu precisei escolher na vida, descobrir qual atividade física que ia ser legal para mim. Eu detesto academia, eu faço a parte muscular com o meu marido 3 vezes por semana, que é o suficiente para manter a musculatura, para manter a minha saúde e tal. Não tem pretensão de ficar bombada, nem nada disso. É só para manter minha saúde mesmo, manter fortalecimento para poder caminhar e correr. E é isso. Legal. Eu tive que descobrir a necessidade de fazer atividade física e o que eu iria fazer, assim como eu tive que descobrir que eu precisava cuidar de mim, precisava olhar para mim. É uma das coisas mais importantes que eu acho que o bariátrico precisa fazer. Bonito isso, né? As pessoas esquecem de olhar para si, né? Sim. A gente fica muito refém dos olhares, né? Uhum. E a gente esquece de se olhar. Eu acho isso bem bonito. E o que mudou quando a gente fala assim, quais foram as maiores dificuldades que você teve do pós-cirúrgico em relação à tua alimentação, aquilo que mais te marcou? Porque a gente sabe que no pós-operatório a gente tem uma evolução de textura alimentar, de volume, de aceitação, de uma regra de mastigar muito bem os alimentos, né? Existem alguns riscos pós-cirúrgicos relacionados a questão da cicatrização da cirurgia. E o que mais te marcou quando você fala assim, no quesito alimentar? O maior desafio que você teve? Meu maior desafio foi aprender a fazer escolhas, né? Adoro. A ficar com uma coisa e perder outra, né? Do ponto de vista psicológico mesmo, né? Eu aprendi a me frustrar. Eu tive que fazer um trabalho interno de dar abertura a novos sabores, porque eu tinha mesmo um apetite infantilizado, eu só comia, para mim, salada era alface, assim, uma folhinha de alface, de vez em nunca, e fruta para mim era banana e laranja-lima. A laranja continua, gente. A laranja continua, eu todo dia chupo uma laranja-lima. Mas eu tive que desconstruir mesmo um conceito sobre sabores, né? Eu tive que fazer o trabalho interno, mas eu vou me abrir para novos sabores. E isso eu não consegui do dia para a noite. A Sônia, que era a nutricionista que fez o meu acompanhamento pré, trabalhou um pouco isso comigo, e Priscila trabalha ainda hoje. Estamos aí há alguns anos juntas. Sim, sim. E eu cada dia descubro mais coisas que podem ser diferentes. Priscila é muito criativa, então ela dá muitas ideias, ela dá muitas possibilidades para a gente, só que não adianta ela dar se a gente não se dispor a fazer.
E eu acho que uma coisa muito bacana é unir coisas, né? Isso eu até quero que você conte um pouquinho. Ela gosta tanto, gente, de laranja lima, mas tanto, que a suplementação de whey dela é com laranja lima. Né? Porque existe isso, né? Eu acho que um dos maiores desafios é a gente conseguir experimentar coisas novas, gostar, ter constância e fazer daquilo um hábito. Sim. Então hoje, por exemplo, o que a gente sabe? Que pra Jo não é uma dificuldade ela comer uma salada de fruta, colocar o whey dela e ter o que ela fala que é a caldinha dela, né? De whey com laranja. Eu descobri que se eu pegasse a caldinha da laranja, o suquinho que fica da laranja, por mais que a gente pique, sai, né, o caldinho, e quando mistura com whey fica um creminho muito bom, gente, é uma delícia. Eu não consigo entender como é que as pessoas não gostam de whey, porque eu adoro whey. Só que assim, eu ponho no abacate fica divino o abacate com whey, no mamão amassado, a fruta que pode amassar na banana, né? Mesmo quando não tem a laranja, né? Quando o whey se mistura à fruta, fica um creminho. Toda fruta tem um pouco de umidade, né? Ele faz a vez do leite em pó, né, na verdade. Exatamente. Só que tudo isso eu só descobri por dois motivos. Primeiro que eu me dispus a descobrir essas novas coisas. E eu tenho uma profissional que me acompanha e que me dá ideias e que me sugere possibilidades, né, que é muito criativo. Então, essas duas coisas são super importantes. Ter um bom profissional para te acompanhar e você se abrir, se dispor a novas possibilidades, principalmente aos novos sabores. Legal. E em relação, assim, à questão da tua qualidade de vida de uma forma geral, Jo, hoje você consegue dormir melhor? Hoje você... Como é que é o teu dia a dia, a tua disposição, quando você pensa exatamente, que é aquilo que você fala. Se eu for olhar só a Joseni pelo peso e pela altura dela, sem olhar a qualidade corporal, gente, isso é uma coisa que vocês também precisam entender. O IMC, ele é o espaço que a gente ocupa no universo, mas isso não tem a ver com qualidade, né? A Jo ainda tem e tá num grau de obesidade. Quando eu faço uma avaliação nela por imagem e eu vejo a qualidade muscular dela, a gente sabe que ela tem uma composição corporal muito interessante e a gente nem tem tantos quilos de gordura assim para perder. Tem muita gente, muito falso magro por aí que precisa perder mais gordura do que a Josi, para vocês terem uma ideia, né? Uma noção. E quando a gente tem essa estrutura de corpo bem formado, uma musculatura bacana, como é que é a tua disposição? Porque contar um pouquinho da nossa realidade hoje, a gente tenta caminhar às 5h30 da manhã, depois a gente faz atividade física e depois a gente tem a vida de profissional. Então vem, faz o atendimento, tem o segundo turno, casa, janta, marido, filhos, né? Os filhos. E como é que é isso? O que era antes da Jo sem essa qualidade de vida e hoje a Jo com essa estrutura? Então, eu tinha muita preguiça de fazer atividade física, odeio academia e eu gostava de fazer caminhada, mas assim, era no domingo, assim, sabe? Domingo, meia horinha. Quando dava? Quando dava. Né? E hoje eu me sinto mal se eu não faço atividade física. Me faz falta, né? E uma coisa importante, que eu acho que é colocar aqui, eu desenvolvi uma rotina com a minha alimentação. Então, agora meus filhos estão com 14, outro está com 20 anos, mas quando eu fiz cirurgia, o Filipinho tinha feito 3 anos. Então, fazia lancheirinha das crianças, tal. Então, eu me habituei, por exemplo, a fazer a lancheira das crianças e a minha. Por que eu também não posso ter lancheira? Né? Por que eu também não posso tirar mais 5 minutinhos para fazer a minha lancheira? Por que eu fazia? Eu arrumava as coisas das crianças e ia trabalhar. Aí me dava fome, eu ia lá na esquina e comia coxinha, com Coca-Cola. E assim, comprava um pacote de bolacha e ficava comendo o resto da tarde. E aí assim, teve uma época que eu trabalhei perto, lá em Biúna, lá tinha a feira, e aí comia pastel na feira, né? E eu não fazia planejamento, eu não tinha critério, né? E hoje, aonde eu vou, eu já devo ter umas 10 bolsas térmicas, porque vai estragando o que vai comprando, né? Aonde eu vou, eu levo a minha lancheirinha, né? Com as coisas que é legal comer, que a Priscila me orienta e tal. Então, isso foi uma coisa interessante, né? De se permitir novos sabores, organizar o teu tempo para que caiba a atividade física, para que caiba organizar a alimentação, né?
Isso é super importante. Então, todo dia eu saio de manhã, quando eu saio de manhã, quando eu saio depois do almoço, depois que eu almoço, a lancheirinha vem junto, né? Uma outra coisa que eu introduzi, eu já tinha um pouco esse hábito, mas eu introduzi e hoje está mais enfatizado, é a água. Eu não vivo sem água. Eu tomo mais ou menos umas 6 garrafinhas daquela, 600, né, 500, 600 ml. ml por dia, porque eu me habituei a tomar água o dia todo. Era uma coisa que eu tomava, mas era assim. Antes eu tomava 2 copões d'água de uma vez, hoje eu não consigo. Então eu pego, por exemplo, uma taça dessa, eu vou tomando devagarinho, né? Então, são hábitos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e que me facilitam muita coisa, né? Assim, e eu sempre me propor, hoje eu descobri que é importante eu ter um momento meu, um momento prazeroso meu, né? Que adoro assistir novela, então assisto nem que seja um pedacinho de uma novela por dia, adoro novela antiga, eu adoro coisa de moda, me dá hora de ficar vendo coisa de moda na internet. Esse é o meu momento só Josi. Não é a mãe, não é a profissional, não é a esposa, é a Josi. Nem que seja 15 minutinhos por dia eu faço isso, que é ou ver um programa de TV que eu gosto muito, ou assistir um pedacinho de uma série, ou ver coisas de moda que eu adoro ver na internet. Moda, você imagina. A moda colorida, É, claro. lógico, sempre. E hoje você acredita que isso você tem e você criou essa estrutura por conta do teu pós-cirúrgico? Por conta de eu me dispor a fazer as coisas Por você? por mim descobrir que é um processo que não é mágico e por eu estar acompanhada por profissionais de boa qualidade. O meu endócrino é excelente, a minha nutricionista é excelente e a minha terapeuta também é excelente. Então eu preciso da minha disposição para isso, para tudo isso, e preciso de um acompanhamento profissional, sim. Legal. Importante. E suplementação, João? Hoje, assim, como é que é a tua rotina de suplementação? Importante, né? Então, de manhã eu tomo um Lipix 6, que eu adoro, porque me deixa animada, e tomo creatina para caprichar na parte muscular, que eu acho que é uma das coisas que ajuda muito, né, Pri? Sim. Porque eu não sou de ficar malhando muito, não. Eu faço o que meu marido manda, xingando ele, mas faço, né? Eu acho que a suplementação de proteína é importante. Tomo whey, tomo de manhã e à tarde. Eu acho que é 30 gramas de manhã e 20 à tarde, não me lembro, acho que é isso. E tomo também, se eu não me engano, Polivitamínico? o polivitamínico e aquele suplemento que você me deu, que é um complexo de coisa. Enfim, o suplemento que a Priscila me dá. E aí a gente toma e eu acho que isso facilita bastante. E assim, é importante a gente pensar que às vezes a gente fala, né, que a suplementação enjoa, né? Mas é só entrar na rotina, né, Ju? Tudo que você coloca em rotina vai bem, né? Você precisa se dispor a fazer uma rotina e cumpri-la. Né? Isso é importante. E vai ter dia que a gente vai esquecer, e aí a gente vai ter que no dia seguinte continuar, ou trocar o horário. Sim. O importante, eu acho que é o montante, né, das repetições. Bacana. E pra gente fechar, o que você pode dizer pra gente, né? Até coloquei aqui, ó, você sendo psicóloga agora, tá? Então a gente falou muito sobre a história da Josi, né? Por que a gente vai falar um pouquinho dessa questão de psicologia? Porque depois dessa aula aqui, a gente vai ter outras aulinhas com a Jo ainda dentro aqui do módulo, e eu queria que ela deixasse dentro disso, da sua vivência, né? Quais dicas que você pode passar para as pessoas que estão no processo de um pré-operatório, né? Que estão aí se identificando com a tua história de vida, que estão passando pelos mesmos desafios, ou alguns até maiores, né? E para aquelas que já fizeram a cirurgia e que talvez não encontraram o peso ideal, ou pela questão de não ter ainda ter tido tempo pós-cirúrgico, porque tem isso também, né? Muito pessoal esse tempo. Isso. E principalmente, às vezes, por esse esquecimento de deixar de ter esses momentos próprios que você falou, né? Esses 15 minutos por dia. O que você pode deixar como psicóloga agora? Então, acho que eu não citei aqui, não sei se você citou, eu
Eu fiz a cirurgia em 2012, ao final de 2013 eu fui convidada a trabalhar na Unimed, né, no programa de cirurgia bariátrica. E quando eu fui convidada de novo, eu resisti, assim como eu resisti à cirurgia, porque eu falava, não, eu não tenho condição técnica, porque eu sou paciente nesse quesito, né? Mas aí a pessoa que me convidou insistiu, porque ela achava que uma psicóloga que tivesse a experiência ia acrescentar muito aos pacientes. Eu tinha uma experiência clínica muito grande, sou psicóloga há 30 anos. E na época menos, né? Vou fazendo 30 anos esse ano de profissão. E aí eu falei, bom, eu falei assim para a pessoa que me convidou, só um paciente, eu vou experimentar. Tá bom, mas aí quando eu vi tinha 2, tinha 3, aí eu fui estudar, fui fazer pós em obesidade, em psicossomática, na cirurgia em si, e eu comecei a descobrir um mundo muito interessante, que é uma possibilidade de uma nova qualidade de vida para a pessoa. E aí eu tô lá na Unimed há 10 anos, eu entrei lá em final de 2013, começo de 2014, e lá eu ajudei a montar todo o programa, e hoje a gente trabalha numa equipe, né, e eu faço todo o acompanhamento pré e pós-cirurgia, e existe um ciclo de palestra, 12 palestras, dessas 12 eu faço 4. E aí eu trago toda a parte técnica de conhecimento, né, eu montei um protocolo para fazer a avaliação, e toda a minha experiência pessoal, que eu acho que para os pacientes gera um certo conforto, porque às vezes tem a sensação, é difícil falar, é fácil falar, é difícil fazer, só que eu já fiz, né? Então, eu acho que isso traz um certo conforto para o paciente, né? Eu falo teoricamente, mas eu falo da prática também. Então, resumidamente falando, Pri, o que eu falaria? É um processo. É um processo gradativo que envolve profissionais, mas que envolve, acima de tudo, o olhar para si mesmo e a possibilidade, a disponibilidade de enfrentar desafios. Porque a cirurgia bariátrica, eu costumo falar para os pacientes lá na Unimed, a gente faz as palestras, não é para convencer o paciente a fazer a cirurgia ou não fazer, é para conscientizar o paciente, né? A cirurgia bariátrica ela é uma possibilidade, mas ela não é mágica. E ela só acontece, ela acontece, né? O cirurgião, geralmente são ótimos cirurgiões que tem por aí, mas a conquista, a vitória dela não está na mão do cirurgião, não está na mão do nutricionista, não está na mão do psicólogo, está na mão da pessoa. O emagrecimento saudável e duradouro, ele está no comportamento do paciente. Do paciente se dispor a fazer essas mudanças, a esperar, a passar por todo esse processo que é cheio de altos e baixos, cheio de conquistas e derrotas, cheio de desafios. Basicamente é isso que eu queria estar deixando aqui. Muito legal. Tá bom? Eu acho que é uma experiência encantadora, né? Até porque eu sou suspeita para falar, né, gente? Além de paciente, a gente foi trabalhar junto, a gente hoje é amiga, confidente, e assim, acompanhar, né, essa guerreira e tá perto ali pelos bastidores, né, é realmente encantador. Então, parabéns. Obrigada, parabéns você. Pela amiga linda, né? Obrigada pela parceria, pela companhia e pelo trabalho maravilhoso que você faz comigo. Ah, imagina. E aí, pessoal, a gente encerra por aqui e acompanhe as cenas dos próximos capítulos. Obrigada. Obrigada.